Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso ateliê cenográfico. Eu sou Nino Bellucci e hoje vocês vão acompanhar nossa oficina de adereço teatral aqui na Sabre de Luz Teatro. Vaca? A vaca de Pergamém, O senhor se refere ao caso da vaca que comeu a grama de Quinquendone sem pedir licença. Você chora. Morre. Você acorda. Chora. Morre de novo. Eu amo teatro. Essa oficina faz parte do projeto Ateliê Sabre de Luz Teatro, que foi contemplado pelo PROAC 40 de 2021 e tem o patrocínio do governo do estado de São Paulo. Para essa oficina nós vamos utilizar o processo de criação do nosso novo espetáculo, que é a Família Murphy. A Família Murphy, ele fala da Angela Murphy, que ela passeia por várias realidades do multiverso e encontra figuras bem distintas, como os robôs, e também os alquimistas, como essa daqui. E nessa oficina vocês vão ver a gente criar essa figura aqui. Tá? Ele é baseado no paradoxo de Schrödinger, e quem acompanha Angela Murphy. Então vocês vão ver passo a passo dessa criação. Bora lá! O que é mais comum nesses processos é que a gente começa por um croquis, né? Mas dessa vez a gente resolveu fazer diferente, né? Foi um processo mais intuitivo. Então nós nos baseamos na caixa de Schrödinger. Então nós pegamos muitas referências, muitas imagens, tá? Para chegar nessa figura aqui. Mas afinal, o que é a teoria do gato de Schrödinger? Movido pelo princípio da incerteza, o físico austríaco Erwin Schrödinger propôs em 1935 um experimento imaginário onde há um gato dentro de uma caixa fechada. Como não se vê o que acontece lá dentro, depois de um longo tempo perguntamos: o gato ainda está vivo ou está morto? São essas duas possibilidades, essas duas realidades distintas coexistindo dentro daquela caixa que intriga quem está fora. O paradoxo de Schrödinger mexe com a cabeça daqueles que curtem mundos e dimensões paralelas, incluindo a jovem Angela Murphy, que segue sua jornada pelo multiverso e se pergunta: afinal, o gato está vivo ou está morto? Senhor gato, morrer dói? Na dica de nada! E agora que vocês já sabem um pouquinho da teoria do gato de Schrödinger, segue a oficina. E tudo começa agora pelo material que é feito isso daqui, ó. A base dele é o papel Paraná. E agora que vocês vão ver. Começando então nossa lista de materiais, como eu disse, vamos usar o papel Paraná. Também usei aqui EVAs de 2 tamanhos, isso, 2 medidas, 6mm e 10mm, anotem. Também tintas variadas, tintas foscas para artesanato. No caso aqui eu usei uma tinta branca para cobrir toda a nossa peça, mas você pode usar uma base branca para artesanato. Também pincéis variados. O que mais nós temos aqui? Deixe-me ver. Sim, fita crepe, sempre muito útil. Também minha régua de estimação. E o que nós temos mais? Lápis e borracha. Seguindo nossa lista de materiais, tomando nota aí, hein? Vamos lá, um estilete bem afiado, uma chave de fenda, um alicate universal e uma chave Phillips. Essa máquina aqui, ela me ajuda muito nos detalhes. E também a parafusadeira. Se não tiver nenhuma das duas, vai tudo na mão. Tenho aqui também parafusos, porcas e arruelas. Vamos deixar tudo separadinho. E agora, seguindo nossa lista de materiais, o que eu tenho? Uma cola branca. Também um verniz spray fosco. Eu prefiro usar o fosco, mas fica ao seu critério. Olha aqui, também nós temos aqui tintas spray, a dourada e a prata. O thinner e água ras. Também a cola de contato,
E essas pecinhas aqui que nós compramos em casa de materiais de construção. É o plug fêmea e uma luva de união. E também lá, para usar logo lá na frente, nós vamos usar esse cano PVC para fazer os pés da nossa peça. Temos aqui bastões de cola quente e também esse revólver de cola quente. Pregadores sempre muito úteis. E para finalizar, uma tesoura. Bora lá! Então, para o começo da nossa oficina, eu vou usar as medidas dessa mochila aqui. Como eu sei que a nossa personagem Angela Murphy vai usar nas costas, esse aqui vai ser um bom guia. Então, como referência à mochila, o que eu faço aqui? Vou tirar uma medida aleatória, um pouquinho mais do que uns 30 centímetros, aqui quase 40 centímetros. E aqui, ó, vou me basear nessa peça e nessa outra aqui, que é uma mistura de máquina com caixa, né? Pegando a ideia da caixa de Schrödinger, vou dar uma mudada um pouquinho e aqui vou tirando as medidas. São medidas de escolha, cada um tira a sua medida para fazer uma caixa. O que eu sei é que a parte de cima vai ser um pouco maior do que a parte de baixo. Sim, eu vou fazer duas partes. Só que a ideia não é que eu faça ela quadrada, né? Para que ela fique um pouco mais estilosa, eu vou dar uma angulada aqui nas laterais e ela vai fechando. O meio dela vai ser um pouco mais largo e as pontas dela, as extremidades, tanto a parte de cima como lá embaixo, vão ser um pouco mais fechadas. Aí eu vou tirando aqui uma diagonal, tire uma medida qualquer, esse ângulo tá bom, essa outra aqui diagonal também tá boa, e aí eu já começo a ter uma ideia um pouco como vai ficar a nossa peça de número 1. Trabalhando aqui com estilete, o papel Paraná, a depender da gramatura, ele às vezes pede que a gente passe 2, 3 vezes. Então só cuidado com as mãos aí e bora cortar. A nossa peça número 1, quase pronta. E aqui, prontinho. Ah não, prontinho não, ainda falta um pedaço. Só tirar essa rebarba aqui. E agora sim. Agora nós temos aqui a nossa peça de número 1. Pronto. Como eu sei que a parte da frente vai ficar idêntica à parte de trás, em termos de medida, pego essa parte de cima aqui, essa peça, e que simplesmente copio. Aproveito ela de molde. E aí já posso aqui, uma vez que eu tracei, só cortar. É bom que o estilete bem afiado, ele deixa um corte bonito no papel. E prontinho, nós temos aqui a nossa peça de número 2. Fechou. 1 e 2, agora tirar as de baixo. E agora que eu sei as medidas da peça de número 1 e 2, e eu sei que as partes de baixo, que são um pouco mais estreitas, elas têm que se encontrar, então essas medidas de onde elas vão se encontrar, elas têm que casar, certo? E eu estou fazendo aqui uma medida aleatória. A parte de cima ela vai ficar bem mais cheia, bem mais larga, bem mais robusta, e a parte de baixo vai ficar um pouco mais estreita. Vou fazer aqui um ângulo exatamente igual eu fiz na parte de cima e pronto. Essa é a nossa parte de baixo aqui, deixa eu só cortar. E agora eu já começo a ter uma ideia do tamanho que vai ficar a nossa peça. E essa aqui é a nossa peça de número 3. E da mesma forma que eu fiz lá com a peça 1 e 2, essa 3 também vai servir de molde para eu tirar minha peça de número 4. Vou usando aqui todas as medidas e pronto. Agora que eu já tenho a peça de número 4, é só cortar. E assim vai ganhando uma forma o nosso adereço teatral. Prontinho. Temos aqui a peça número 4. E agora que eu tenho a peça de número 1, a 2
e também a 3 e a 4, que são as partes de baixo, eu também consegui tirar pelas laterais, pelas medidas das laterais, a peça de número 5. Isso mesmo. E vocês viram que eu já tirei, inclusive, já deixei aqui um espaço de uns 3 centímetros para as rebarbas, que é onde essas peças vão juntar. E da mesma forma que eu fiz as outras, tanto a lateral direita quanto a esquerda, que é essa peça de número 5 e 6, eu posso usar uma de molde para tirar outra. E só cortando aqui, nossa peça já vai ganhando já um formato. Eu tenho dúvida em algumas dessas rebarbas, mas na dúvida eu vou deixar. Eu deixei tanto em cima quanto embaixo. Vou dar uma dica aqui que eu já tinha falado no vídeo anterior. Seguinte, vai dobrar o papel Paraná, toma cuidado, porque ele é feito de camadas. Então, para não ficar uma dobradura muito feia e sair rasgando a primeira camada, o que eu faço? Eu passo geralmente o estilete bem de leve, só na primeira camada. Tá? Vou fazer isso em todas as partes, e aí sim você consegue ter uma dobradura mais bonita. Entendeu? Faz isso em todos os lados, passa de leve, e aí sim você consegue dobrar ele sem rasgar aquela primeira camada. E da mesma forma que eu fiz na parte de cima, para tirar as medidas aqui da lateral da parte de baixo, eu usei as peças, tanto as medidas da frente como de trás. E vou cortando aqui, e com isso nós já temos mais um molde. Eu vou aproveitar esse molde para tirar a outra lateral. Nós temos duas partes aqui, ó, lado direito e lado esquerdo. E vou aproveitar a medida da largura da minha régua, que tem 3 centímetros, para fazer a rebarba. Chegou nosso momento de cola. E para trabalhar com a cola de contato é o seguinte. Nós temos que colar as duas partes. Não precisa ser uma camada muito grossa, pode ser uma camada bem fina mesmo. Passou de um lado, passa do outro. Em dias secos como esse, a cola vai secar muito mais rápido. E também em papel ela seca bem mais rápido. Tá? Não precisa fazer nenhuma marca, às vezes eu tiro de olho, mas se quiser riscar, para não sobrar nenhuma dúvida. E eu vou fazer o seguinte, enquanto eu estou passando aqui, ó, nas partes de baixo, essa peça de baixo, eu vou deixá-la secando e vou trabalhando aqui para ganhar tempo com as peças da parte de cima. Senão o nosso trabalho fica muito espichado, a cola de contar ela demora, senão você tem que ficar esperando todas as peças, vai ganhando tempo enquanto isso. Passei na parte de cima, aí já passaram 5 minutos mais ou menos, chamei o reloginho, ele veio, ele foi, e as peças já estão com um ponto de cola bacana. Encostou uma na outra, já grudou. Já grudou, já pega já o auxílio do pregador, coloca na parte de cima, na parte de baixo e faz isso com todas as peças. E enquanto eu estou aqui juntando as partes de baixo, as partes de cima estão lá agora já secando. Já juntei e pronto, deixa eu ver agora aqui, já estão com ponto de cola. Ótimo! É encostar, fazer aquela pressão boa com os dedos, pegar o auxílio aqui dos pregadores e pronto! Nós já temos aqui as nossas peças da parte de cima e de baixo. Agora que eu já deixei as peças descansando e afixando bem, eu vou colar essa parte que falta. Vou passando aqui cola dos dois lados. E faço o seguinte, enquanto essa parte aqui de baixo, essa peça de baixo, ela vai secando, eu vou colando a parte de cima. Tudo para a gente ganhar mais tempo e não demorar tanto assim no nosso adereço. E agora que o reloginho já correu, deixa eu ver, já está com um ponto de cola ótimo, encostou, secou, apertou, vou fazer um reforço duplo aqui, colocar em cima, embaixo, isso, fechou. E no nosso reloginho que já correu também, a parte de cima já deu tempo de secar, encostou, já foi. Faço um reforço em cima e faço um reforço embaixo. Já era.
Eu preciso fechar o fundo da caixa. Tá? Não preparei abas aqui nem para a parte da frente nem de trás, mas eu separei aqui 2 peças que eu já passei cola. É um molde muito simples esse, né? Deixei 3 centímetros para ponto de cola na peça. E a aba também vai ficar, ela vai seguir acompanhando as outras com 3 centímetros. Coloco aqui, lembra de dar aquela boa pressionada. Faço isso na parte da frente. Já faço aqui na parte de trás. E tá feito. Pronto. Agora é só aproveitar essas medidas e cortar aqui o fundo da caixa de Schrödinger. Bem, já passei aqui nos 4 lados a cola de contato, lembrando também de passar na parte de trás, na outra peça. E aí já passou aquela camada fina e esperar o reloginho. Bem, eu acredito que já secou, mas para conferir deixa eu colocar o dedo aqui. O ponto de cola assim, você encosta o dedo e ele já gruda. Vamos fechando a peça aqui, a parte de baixo. Dá aquela boa pressionada sempre. E, bem, nossa parte de baixo já está feita já. E eu vou mostrando aqui para vocês as dimensões da nossa peça. Eu apoiei a parte de cima na parte de baixo. Fiz um desenho aqui da localização do tablet. Só que tem o seguinte, tá vendo esse meio? Ele ficaria junto, mas não vai ficar junto assim não. Vou pegar dicas do nosso cameraman Samuel Salomão e aqui, entre essas 2 peças, eu vou colocar um tipo de sanfona. Isso, umas 3 camadas mais ou menos. Agora eu não sei como é que eu vou fazer isso. É hora de quebrar a cabeça. Realmente quebrei a cabeça. Cheguei aqui nos moldes que eu já cortei, já colei. Tá? Pensei aqui que ela ficasse com umas 4 faixas nessa largura, mais ou menos. Tá? E para a junção delas, elas vão se comportar assim, ó, na quina. Fiz uns bicos aqui e é o que a gente vai fazer agora. E eu vou riscando aqui, deixei uma distância de 1,5 cm para cada um. E para cortar, eu estou pulando de 2 em 2. E eu vou fazendo isso. E tem mais uma coisa. Como essa faixa ela vai ser dobrada, eu vou fazer aquele truque que eu disse agora há pouco, de passar o estilete bem aqui no meio, de forma leve, para tirar só a primeira camada do papel Paraná. Vou passando aqui, o estilete está bem afiado, mas passando em toda a extensão e dobrando, para ficar exatamente como vocês estão vendo aqui. E isso eu vou fazer em várias peças. E ela vai ficar assim. Já vou separar aqui uma 7 e já explico por que esse número de 7. Agora, para que vocês tenham uma ideia um pouco melhor como que vai ficar a nossa peça, dá uma olhada aqui nesse close, que aí vocês conseguem ter uma noção de como ficam os nossos moldes antes da gente começar a parte de cola. Bem, e aqui assim, nas extremidades, eu vou passar só de um lado. Na hora de juntar essas peças, vocês vão entender um pouquinho mais. Consegue ver aqui? Passei de um lado, mas não passei do outro. Agora, para as peças do meio, agora sim, eu vou passando na parte de baixo dela. Fiz isso em todas e na outra extremidade também só do lado.
Isso, já chamei o reloginho, já veio, já foi. E agora na hora de colar, pronto. Vou fazendo isso em todas as partes. E assim, a nossa peça no final das contas, ela vai ficar com 4 partes na parte de cima e 3 como junção na parte de baixo. Vou fazendo isso então em todas as 7 peças que a gente separou aqui para a sanfona e tá pronto. Essa é a primeira. Vou fazer agora exatamente com a outra. Ó, que vocês tenham uma noção como tá ficando a nossa sanfona. Nossas 2 peças estão prontas, mas como eu preciso de 4, então para tirar a medida exata, deixa eu usar minha régua aqui. Qual era a medida mesmo? Aqui eu tenho 37,5. De frente e na lateral eu tenho aqui 25,5, quase 26. Então deixa eu marcar essa daqui e já passar um risco para saber exatamente onde eu vou cortar. Feito aqui, vou na tesoura mesmo, porque agora o papel Paraná está muito mais duro, né? Lembrando que tem muitas camadas aqui presas uma na outra. Fiz isso nas grandes, faço isso na pequena também. E agora sim. Pronto. Agora as 4 peças que eu precisava, eu já tenho aqui na medida exata. E para juntar a nossa peça aqui, essas duas, eu vou seguir de exemplo aquele pequeno molde que eu já fiz. Então eu vou aproveitar esses bicos aqui que eu já cortei, já descobri, quebrei a cabeça como que faz. E agora eu vou usar eles até para eu riscar aqui na minha sanfona. Lembrando de encostar bem o bico aqui no limite de onde a gente conseguiu a medida exata. É só tirar aqui com a tesoura mesmo. E aqui eu vou aproveitar então e vou desbastar cada cantinho desse. Vou usar a máquina, tá? Se não tiver isso não tem problema, pode tirar com alicate de cutícula, que é o que eu usava às vezes. E agora já no momento de cola, eu não deixei uma área nas extremidades aqui da sanfona, eu não deixei uma área muito grande. Poderia ter deixado, mas aqui passei cola em todos os cantos. Vou aproveitar aqui e passar também nas partes de baixo de cada uma dessas placas da sanfona. Passar em todas. Dia seco, seca muito rápido. E reloginho veio, reloginho foi. Já vi aqui que tá colando, o dedo grudou. É hora de juntar as peças. Então vou encostando aqui e fazer uma pressão, aquela pressão de sempre. Tá? Certifica que todos os pontos, cada um encostou e não sobrou nenhum espaço, nenhum vão. Principalmente porque essa peça aqui é onde vai juntar com a parte de cima, então a sanfona tem que estar bem presa. Vou colando aqui as partes de baixo. Vocês já começam a ter uma noção, né, de como tá ficando. E só fazer pressão. E para ficar bem firme mesmo, taquei cola quente. Segurei um tempo aqui. Só que para a peça não acabar, né, dançando muito, peraí, deixa eu só terminar aqui. Coloquei nos 4 cantos, segurei e o efeito foi esse. Ó. Ficou assim, bem firme. E como eu dizia, para a peça acabar não dançando, o que eu fiz? Do lado de fora, coloquei fita crepe. Isso mesmo. Aí eu mantive o ângulo de 90 graus da nossa sanfona e esse é o resultado. Bem, essa parte de trás, que é onde vai ficar encostada nas costas de Angela Murphy, ela precisa ser reta.
E como eu sei que vão alças de mochila, eu vou deixá-la mais reforçada. Para isso eu vou usar essas chapas aqui, esse compensado de 6 mm, que ao mesmo tempo vai trazer resistência e não é tão pesado assim. Vou aproveitar as medidas de baixo e a de cima e vou tirar aqui uma metragem para eu poder serrar. Prontinho, cortei as nossas placas, cortei usando uma serra tico-tico, como essa aqui, mas você também pode cortar numa serra de arco, como essa, tá? Até porque essa chapa de 6 mm ela é muito fácil. Vou passando cola aqui na parte de baixo, vou fazer o mesmo na parte de cima. Passar aqui também na nossa peça, na parte do papel, e depois que o reloginho veio, foi, já é hora de encostar. Dou aquela boa pressão. A madeira no papel ele costuma soltar com mais facilidade, mas já que eu vi que secou aqui também na parte de cima, só encostar e tá feito. Prontinho. Nossa peça está com reforço nas costas. Tirei esses moldes aqui no papel, baseado em algumas figuras que eu encontrei na internet, né? E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou cortar esses moldes nesse EVA aqui de 10 mm. Ele vai deixar a nossa peça mais tridimensional. E eu vou aproveitar aqui, inclusive, eu já até separei aqui com os pregadores, as partes de cima, baixo, né? Frente e trás, direita e esquerda. Eu vou aproveitar aqui a distância de 3 cm da minha régua. Tudo para facilitar. Eu nem risquei, vou aproveitar aqui a própria régua para tirar aqui a largura desses moldes. E vou fazendo isso, puxando até a outra extremidade. Depois de cortar, montei aqui para vocês verem e vai ficar assim, certo? Chegando nesse momento é a hora da cola. Passar aqui em toda a lateral. Esses escritos que vocês estão vendo aqui é só para eu ter uma ideia do que eu vou fazer lá na frente, tá? Com certeza quando eu passar a tinta branca ou a base branca para artesanato, se vocês acabarem escolhendo, vai ser assim que vai ficar. Veio o reloginho, foi, já secou, é hora de encostar. E aqui no que você mal encosta, ela já fixa. Quando a cola, essa camada bem fina, ela pega muito bem, cola de contato, ela gruda, que é uma beleza. E assim vai ficando o acabamento, vocês estão vendo, né? Vou colando aqui em todas as partes, fechando aqui o nosso quadrado. E pronto, aí você começa a ter a noção da frente, o lado da direita, também já fiz o mesmo com o lado da esquerda e o mesmo processo que eu fiz em cima, fiz aqui embaixo. Cortei as peças, já passei cola, secou, colei, lado direito, lado esquerdo e agora já começa a ter uma noção um pouquinho da nossa peça. Aqui, para as orelhas, né, do Schrödinger, eu cortei essas plaquinhas. E fiz aqui em 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10. Agora é o momento da gente colar para poder juntar todas essas peças, fazer essas mini pirâmides. E depois que o reloginho veio, o reloginho foi, colei uma, só falta aqui mais um pedaço. E já adiantar aqui, já fiz o mesmo, vou fazendo o mesmo com a outra, juntando uma a uma. Pronto, fechou. Essa é a nossa orelha do Schrödinger. Tá feito.
Faltaram essas duas aqui. Foi uma. Foi outra. E agora sim. Agora que eu tenho o tamanho das peças, eu consigo ver o espaço onde ela vai ocupar no topo. Tirei aqui as medidas do topo baseado na minha caixa. Vou abrir aqui um espaço no Paraná, já explico o porquê. E ele vai ser colocado exatamente nesse ponto aqui onde eu marquei. Certo? Só que antes de fazer a parte da cola, deixa eu explicar aqui. Eu vou completar só o nosso acabamento no topo e dizer que essa parte do acabamento aqui desses apliques que eu estou fazendo aqui de EVA e qualquer outra peça que eu venha colocar, eu vou colocar lá na frente, elas ajudam muito na hora do nosso sombreamento, logo depois da pintura. Eu tirei uma ripa aqui da chapa do compensado de 6mm para reforçar. Da mesma forma que eu fiz nas costas da nossa peça, vez ou outra eu vou colocar algum pedaço dessa chapa para poder reforçar, até porque essa peça ela é feita de papel. Passou um tempo, já secou, 5 minutos. Já posso afixar aqui a madeira no nosso topo. Vou dar aquela reforçada com o pregador e agora sim vou colar as orelhas. Vocês estão vendo aqui que eu fiz um buraco dentro? Pode ser, isso não está no projeto, que lá na frente nós coloquemos aqui luzes dentro dessa peça. Mas enquanto isso não acontece, já passo de um lado, já passo do outro. Já foi o tempo de espera, já secou. E o que eu alterei aqui foi que eu coloquei ela um pouco mais para frente, porque eu senti necessidade de usar essa parte aqui, ó, de trás. Isso um pouco mais adiante. Então a gente entra agora aqui na fase das pinturas. Eu vou usar a minha tinta branca fosca, mas uma base para artesanato é bem melhor, como eu já disse. E a ideia é a seguinte: é passar aqui essa base em todas as partes, principalmente nas mais escuras. Isso vai ajudar para que quando a gente use tintas mais claras, né, não fique brigando ali com o preto aqui do EVA, por exemplo. Passou aqui nessas 3 peças, na parte de cima, na parte de baixo e no topo. E espera aí secar uns 20 minutos. Depois de secar, eu já defini aqui a base amarela. Então eu vou passando, eu tô com 2 tons de amarelo, mas a ideia aqui é passar amarelo em todas essas partes, exceto na sanfona, que eu ainda não defini qual cor que vai ser. E eu vou passando em todas as partes. E agora, passar aqui também no topo. Essa parte aqui mais porosa é um pouco mais difícil, então você dá aquela apertada no pincel. E feito isso, né, depois de uma meia hora, veio o reloginho, eu estou começando a marcar onde eu pensei em colocar aqui umas grades. Eu vou desenhar aqui umas grades que pode ser que tenham luzes lá dentro da peça. Fiz isso na frente, defini aqui de olho também uma posição do lado direito, fiz o mesmo do lado esquerdo. E aqui eu vou aproveitar uma plaquinha, porque a ideia é fazer um buraco ali e colocar essa grade sobreposta. Vou marcando aqui, não estou nem tirando medida. Aqui, na verdade, tirei de olho e agora eu só aproveito a régua e arrumo, né, os riscos que eu fiz. Até porque a gente vai agora passar o estilete aqui para deixar essa peça um pouco mais apresentável. Deixa eu só cortar.
Se quiser ir na tesoura também pode. Eu prefiro muitas vezes o estilete bem afiado, que ele deixa um corte mais bonito. Eu vou riscando aqui as grades de uma das laterais e vou aqui riscar esses vãos, que vai ser onde eu vou tirar esse pedaço de papel, para que eu não faça nenhuma besteira e acabe tirando o vão errado. Fiz aqui uma peça igual no começo, quando eu usei um dos moldes para riscar o outro. Essa aqui é a mesma coisa. Uma das laterais vai me ajudar a marcar a outra lá do outro lado. Vou riscando aqui, agora eu vou cortar. E falando em cortar, já começo a cortar aqui a grade da frente também, que eu fiz a mesma coisa, já marquei onde eu preciso tirar esses vãos. Cortei, agora é hora de colar. Se certifica que você está passando cola em todos os cantos. Eu sempre falo isso, porque se a gente deixar de passar num dos lados, não tem uma boa fixação. Colei aqui na frente. Vou passar na peça aqui. E já nem vou perder tempo. Já colo já as das laterais. Já corri aqui para passar também na grade lateral. Isso. Pronto, já secou. Agora deixa eu encostar aqui a grade. Fazer isso aqui. Pressionar também. Olha, tanto da parte de fora, pressiona aqui bem. E lembra de fazer isso também pela parte de dentro, tá? Vou colar aqui a grade lateral da minha direita. E de cara que eu já vi que esses buracos já ficaram pequenos. A hora que eu for tirar as rebarbas aqui, eu já aproveito, já passo o estilete e já aumento essas laterais aqui, esses buracos. Vou pressionando aqui por dentro e por fora. Deixa eu cortar então. Vou fazer isso nas duas peças, na lateral direita e na esquerda. Muito bem. Agora eu estou usando aqui um ferro de solda elétrica para fazer pequenos buracos aqui na orelha, no topo. E pode ser que eu coloque naquele vão dessa peça uma luz. Isso pode ficar lá para frente de repente, né? Esse aqui é um ferro de solda elétrica que está aparecendo aí na tela. Bem, nesse momento aqui eu estou esfumaçando a peça, tá? E eu vou usar em vários momentos vários tons de amarelo. Hora mais escuro, hora mais claro. E é uma opção. Ao invés de deixar essa minha peça com um ar mais novo, não. Eu vou usar o extremo oposto. É uma opção aqui de usar a estética do futuro usado. Isso mesmo. Nunca ouviu falar em futuro usado? Então, se prepara para a explicação desse tal futuro usado. Bora lá! Futuro usado. Falar de futuro usado é falar de uma estética que remete a elementos futuristas desgastados, arranhados e sujos. Isso mesmo. Seu maior exemplo é Star Wars e suas centenas de droids, naves e todo tipo de acessório que parece realmente ter sido manuseado naquela galáxia muito distante. Diferente de outras produções de ficção científica onde o visual adotado eram cenários limpos e máquinas reluzentes, não apenas Star Wars, mas diversas produções de sucesso aproveitaram a estética do futuro usado para contar a história de lugares e personagens tão cheios de marcas que certamente deixam a impressão de terem vivido outras aventuras em um passado nada distante. Bem, seguindo a estética aqui do futuro usado, então eu vou enchendo de marcas a peça, fazendo aqui variações, escolhendo às vezes um mostarda ou então laranja. Nos cantos eu posso usar também um marrom. E eu vou fazendo tudo isso com o pincel mais seco possível. Eu vou batendo realmente o pincel. Então nas partes que você vir que já estão mais escuras, onde dá mais sombra, já faz um sombreamento dali mesmo. Já fiz aqui a parte de baixo e ó, dá uma olhada aqui no tom de azul que eu usei.
E eu vou agora encher de luz e sombra nessa peça. Para isso, eu escolhi uma tinta azul aqui, essa mesma, e eu vou fazer umas variações para a parte mais escura e vou usar um marrom que eu tenho aqui, vou colocar lá, bem no cantinho. Aqui eu vou usar esse marrom que está mais para um café. Ficou aqui um tipo de um cinza. E agora a ideia é a seguinte, é passar bem ali ó, nos cantos. Não se preocupa com o pincel, ele não vai ficar uma tinta uniforme, até porque daqui a pouquinho, não demore muito, a gente vai dar uma esfumaçada nesses cantos. Passei aqui em todos os lados e dá uma olhada aqui atrás. Ali eu já comecei a esfumaçar. Ali é bater com o pincel mais seco possível. Qualquer coisa você pode até bater ele um pouquinho na água, caso a tinta estiver seca. E assim, vai batendo de leve. Bate de leve, pincel mais seco possível. Se a tinta estiver seca, molha um pouquinho, bate de novo na madeira e vai passando um pincel seco por cima. Com o tempo, essa parte central onde a gente pintou vai ficando mais esfumaçada e é essa a ideia. Na parte de cima, que é onde bate mais luz, eu vou passar aqui um tom de azul bem claro. No que você já passou, vem com o pincel mais seco possível e vai fazendo de novo esse processo. Na parte mais ressaltada, põe mais luz, na parte mais profunda, coloca mais sombra. Eu já passo o pincel, na sequência eu venho com o pincel claro. Começa a fazer isso, você já começa a ter uma ideia já de luz e sombra e faz isso em cada um dos 4 lados. Eu aproveitei aqui as tintas da sanfona, clareei um pouco, né? Joguei um pouquinho de branco aqui e agora estou fazendo uma base para as nossas grades, pintando aqui tanto a grade frontal. Só terminar aqui. E vou pintar também as grades laterais. Pinto uma, pinto a outra. E agora a gente deixa secar. Depois eu vejo o sombreamento disso. Tem que esperar secar bem para pegar a próxima fase. Se é uma peça livre, né? Se você está simplesmente criando uma caixa e quer pintar, pinta do seu jeito, com as cores que te agradam, com as referências que você tem, está sem inspiração, busque imagens. Mas aqui no caso é diferente. Como se trata de um adereço teatral, né? Para que tudo fique conjuminado, a gente vai e conversa com a direção de arte, no caso a nossa diretora Joyce Salomão, que também assina os figurinos, né? A gente acaba combinando uma coisa com a outra, casando uma peça com a outra, então vários tons de amarelo, esses tons de amarelo eles vão aparecer em outras partes do espetáculo, certo? E por isso que eu vou criando essas paletas. No caso aqui, luz e sombra, lembre-se, no canto mais escuro, pode optar por um marrom, fazer aquelas variações também do mostarda, laranja que eu já falei, e vai brincando. Pode colocar um pouco mais escuro, pegar um cinza, um preto, mas vai chegando aos poucos. O legal é isso, né? Você ir brincando com o pincel sempre muito seco, nos cantos e nas partes que ressaltam mais, aquelas que sobressaem, deixar um pouco mais claro. E eu vou passando assim, o pincel mesmo bem seco. Pode usar pincel, algumas pessoas preferem usar uma estopa, mas vai muito do material. No caso aqui, acho que o pincel você tem um pouco mais de controle. E eu também gosto de ressaltar essas beiradas, para que não fique uma peça monocromática. E aí você começa a ter uma certa diferença entre um lado e o outro. Vou ressaltando aqui os cantos. E esse é o efeito.
Lá embaixo também sombrear. Geralmente a parte de baixo eu deixo mais escura do que a parte de cima e esses cantos eles ficam bem mais escuros do que o restante. E eu comecei agora nesse ponto a desbastar um pouco o EVA e vão aparecendo essas partes mais escuras. Com certeza eu vou fazendo isso cada vez mais e vai se parecendo aos poucos com as peças que eu expliquei lá no clipe do Futuro Usado. Vou começando aqui a usar uma tinta prateada metálica. Ela é meio pastosa e ao passar o pincel bem de leve dá esse efeito de ferro martelado. E vou passar não apenas aqui nas grades, como também na peça toda, principalmente nas laterais, não só no meio, mas sobretudo nos cantos. Como se ela tivesse andado por alguns lugares e ao longo do tempo tivesse perdido a tinta. Faço isso ali em cada canto, vou fazer em toda a peça. Eu olho de longe, vou vendo onde falta, para dar essa ideia mesmo de uma peça que foi usada já há muito tempo. Vou também pegar ali e passar nas orelhas do Schrödinger, aproveitar essas camadas e ressaltar cada canto dela. Aí já vai dando toda uma diferença. Peguei essas duas tomadas aqui que eu aproveitei e já pintei na paleta da nossa peça. E eu vou afixar as duas com os parafusos. Agora eu preciso de rodinhas para o Schrödinger. Então a solução vai ser, olha, esse carrinho aqui de mochila. Um dos dois eu fico com o maior. Escolhido aqui nosso carrinho de mochila, eu tirei algumas partes que eu não vou utilizar. Essa rodinha é ótima, pois vai ajudar o nosso Schrödinger a andar para lá e para cá no palco. E aqui, olha, algumas peças eu já passei o spray prateado e tá feito. Agora, quanto ao pé, deixa eu mostrar para vocês o que eu já fiz. Aproveitei aqui uma base do próprio carrinho da mochila, usei canos de PVC e usei aqui, ó, essa luva de união e ali EVA, as placas de EVA. A luva de união é como essa daqui, ó, que você encontra em casas de materiais de construção, e o EVA que eu usei foram de 10 milímetros. Para nossa alça da mochila eu vou usar esse material bem firme e resistente. Isso, e ele já está na paleta da nossa peça. Também vou usar esses conectores aqui. Os de metais eu estou ainda com dúvida se eu uso, mas eu sei que esses de plástico eu vou usar. Para isso, vou cobrir aqui um pouco essa cor com uma tinta metálica que eu tenho aqui, a dourada. Vou passar em cada uma delas. Vou aguardar 5 minutinhos, chama reloginho e depois passa do outro lado. Para prender a alça eu aproveitei os parafusos do carrinho da mochila. Deixa eu passar por aqui. Só um momento. Pronto, fazendo um teste. E aproveitei e fiz marcas aqui embaixo.
Agora que a gente fez aqui a alça de cima e ela está bem firme nesses 3 parafusos, eu também conectei a alça de baixo nesses 3 parafusos, só assim a gente consegue, né, sustentar a nossa peça. Então, terminando de secar aqui os conectores, tá? Eu vou juntar tanto em um no outro aqui, na alça de cima e na alça de baixo. É isso. Bem, por hora eu não vou usar esses adaptadores de tamanho, certo? Fica para uma próxima produção. Agora, muito simples, só encaixar aqui esses conectores. Bem, dando continuidade, fiz 2 buracos aqui para passar a parte metálica do carrinho da mochila. Agora é só encaixar, mas antes deixa eu mostrar aqui, aproveitei e coloquei velcros também, isso, para a nossa tampa ficar bem mais forte, bem mais firme. Os velcros foram colocados de maneira correta, ok, fechou o assunto. Agora é só colocar o puxador, apontar os parafusos. Vou aqui com a parafusadeira e pronto, fechou. Então nós chegamos aqui à nossa parte final do nosso adereço cênico, tá? Essa frente aqui, ó, eu trabalhei a todo momento com a parte branca, vocês lembram? Porque nós estávamos decidindo se a gente ia usar ainda um tablet, sim ou não, e isso ficou decidido no espetáculo. Então a nossa personagem Ângela, ela usa um tablet, e para colocar esse tablet, o que eu fiz? Eu comprei em loja de suporte de celular, esse suporte aqui para tablet. Tá? Eu arranquei ele, vocês podem ver, e usei só essa parte interna, que é essa que está bem aqui. Tá? Eu fiz um acabamento aqui também de EVA, para ficar igual ao restante da peça, tá? E coloquei essas pecinhas metálicas aqui, que são de segurar espelho, como essas aqui, ó, que vocês podem inclusive colocar já na lista de materiais. Feito isso, pintado, vamos agora ao nosso tablet. Ele acompanha os ajustes do suporte e fica fixo. Nossa personagem, Ângela. Chegamos ao fim de mais uma oficina, tá, de adereço teatral. Temos aqui o nosso Schrödinger. E se você gostou desse vídeo, dá um like, dá uma curtida, isso nos ajuda bastante. Tem também o nosso canal lá com outros vídeos, confiram lá. E que a força esteja com você.